para entrar no... Nós já estamos no ar aí, pessoal, só que demora um pouco para entrar no Facebook. As coisas são assim mesmo. Vamos falar aqui com o Evandro Martini, lá da Itália. E aqui. Só um momentinho que nós já apareceremos aí no Facebook. Aí já estamos aí no Facebook. Ok. Deixa eu pôr aqui, deixa eu abrir aqui para o público. Ok. Legal. Então, pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Sumavila, editor desse programa, que ele é realizado do município de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Deixa eu abaixar a cadeira aqui que fica melhor. Hoje, sexta-feira, dia 13 de março de 2020, são 14 horas e 19 minutos. Como já anunciamos em outras duas ocasiões, todas as sextas-feiras, às 14 horas, nós iremos fazer um bate-papo com essa pessoa que vocês estão vendo aí na tela, que é o Evandro Martini, diretamente da cidade de Maiolete Spontini, na Itália. Boa tarde, Evandro. Seja sempre bem-vindo no programa. Boa tarde para você. Depois eu continuo aqui. Tudo bem? Tudo bem. Uma boa tarde para os nossos amigos brasileiros. Boa tarde para você, Chicão. E antes de mais nada, Chicão, olha aqui, ó. Hoje é dia desse aqui, ó. Eu soube que teve um rapazinho que fez aniversário ontem. Olha aqui, ó. Ô, legal. Bacana, bacana. Brigadão. Hoje, olha aqui, ó. Pena que eu não estou aí para tomar. Mas veja só. Aqui... Mas eu vejo com os olhos e lambo com a testa. Olha lá. Legal, bacana. Dizem que é muito bonito fazer um barulho, mas é muito mais elegante quando a gente abre uma botilha assim, ó. Com um pouquinho de barulho, olha ali. Legal. Eu só agora aqui. Esse é um champanhe? Claro. Esse aqui é um champanhe italiano. A gente chama aqui de espumante, porque champanhe só pode ser feito na França. Legal. Chicão, feliz aniversário para você, muitos anos de vida, com um belo vinho que representa a alegria e a vontade de viver. Valeu, muito obrigado mesmo pelas considerações aí. Beleza pura. E vamos para frente, então. Depois dessa homenagem aí, eu fiquei bastante alegre, sinceramente. Vamos lá, então. Muito obrigado, Evandro. Evandro, segundo matéria publicada no jornal El País, aqui no Brasil, essa matéria foi de ontem, certo? Aqui no Brasil, sim, claro, a situação é preocupante, né? Onde virologistas alertam ainda, né, que o país está próximo de uma grave crise, assim, de uma crise mais severa, digamos assim, aguda, mais aguda de contágio, né? E o setor privado, né, enfim, ele já começa a tomar algumas medidas, segundo a matéria do jornal El País Brasil. Ele começou já a suspender alguns eventos, adiando outros, né? Uma forma de prevenção contra o coronavírus, né? E dessa forma, claro, ele evitando aglomerações de pessoas, ele colabora para que o contágio não aconteça com tanta intensidade, digamos assim. E o governo brasileiro, porém, até ontem, dia 12, ele não estava considerando tomar medidas preventivas, né? Como, por exemplo, suspensão de aulas e evitar eventos ou aglomerações. Ele reabriu, porém, apesar disso, o governo reabriu 5.800 vagas desocupadas dos mais médicos e anunciou que garantirá o horário estendido a 40% das equipes de saúde para reforçar o atendimento dos postos de saúde, segundo a matéria. Com isso, ele espera resolver 80% dos casos. Olha só.
Ao todo, serão 2.000 leitos que poderão ser alocados conforme necessidade, quando a capacidade de atendimento já disponível nos estados se esgotar. Isso, aqui é a matéria que diz que o site El País publicou. Mais para adiante, o ministro da Saúde fala, né, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele tem defendido que medidas mais restritivas não são necessárias neste momento. O Ministério da Saúde contabiliza até ontem, dia 12, contabilizou 77 casos, mas confirmações de estados e hospitais mostram que o Brasil já teria mais de 100 casos. E aí na Itália, pelo que vemos em noticiários, medidas bastante restritivas foram tomadas como forma de combate e prevenção para conter o coronavírus. Então, eu faço a primeira pergunta, né? Você pode fazer uma análise também desta colocação que eu fiz do El País. Sim. Eu pergunto a você, como que você está sentindo este momento aí na Itália e como você analisa as medidas tomadas pelo governo italiano? Vieram em boa hora ou tardiamente? Sim. Então, Chicão, bem, vou responder a tua pergunta e vamos tentar aumentar isso aí. O seguinte, Chicão, a sociedade italiana mais ou menos confia no governo que tem. As pessoas das áreas, eu estava conversando ontem com meu sobrinho que mora na região da Lombardia, ele falou, Evandro, a gente está todo mundo em casa, estamos tentando nos manter, mas existe uma preocupação realmente, né? As pessoas começam a ficar cansadas de terem que ficar em casa e arranjar coisas para fazer quando elas gostariam de verdade de estar trabalhando, produzindo. O problema da Itália, se ela demorou para tomar as medidas, talvez o problema foi que ela tomou medidas muito fracas no início, e daí agora as medidas estão muito fortes. E tem que ser assim, não existe outra maneira. Hoje, Chicão, eu tive que levar um dinheiro no banco, a 10 minutos da onde eu moro aqui, e nesse trajeto tinham 4 carros de polícia parando as pessoas. Eu, por sorte, não parei, porque nesse determinado momento as 4 viaturas das polícias estavam ocupadas atendendo. Mas existe essa preocupação e a polícia aqui está parando. Eu te dou uns números aqui fantásticos. É o seguinte, isso que eu te pergunto, vieram em boa hora esta medida para você? Então, Chicão, olha, ou vieram meio tarde estas medidas? Não, vieram tarde, Chicão, vieram tarde, porque se a Itália tivesse fechado 15 dias antes os aeroportos, por exemplo, estaríamos com contaminação de 50% hoje aqui, é o que as pessoas dizem. Mas como saúde, Chicão, é uma coisa que não se pode brincar nesse caso, Chicão. Saúde é um problema, é uma pandemia que estamos vivendo. Não é só hoje o problema da Itália, toda a Europa está mergulhada nesta pandemia. Legal. E com isso, Chicão, o que me assusta é ver o governo brasileiro tratando com tanta irresponsabilidade. Um governo de gente despreparada para qualquer situação. Todos os países da América Latina, Chicão, estão tomando atitudes muito mais severas. O Brasil, do tamanho que é, com as cidades populosas que nós temos, Chicão, tinha que estar já fechando o aeroporto, não deixar ninguém entrar, ninguém sair, começar a fechar os acessos entre os estados, até que saiba-se aonde são os focos que partem a contaminação. Tem uma coisa, Chicão, que se chama o hospedeiro 1, a pessoa que leva o primeiro vírus para uma comunidade, para uma região. Essas pessoas têm que ser identificadas o mais rápido possível e tratar. Eu estava lendo agora há pouco de um em Brasília que estava se negando a dar informações. Perfeito. Uma pessoa assim vai para a prisão, entende? Porque ela está envolvendo risco a vida de muitas pessoas. Agora, Chicão, com esse problema todo que a gente tem um governo que é imóvel, a gente tem um Paulo Guedes que outro dia estava tirando dinheiro da saúde,
já sabendo deste problema mundial, e eles só estão preocupados com bancos, parece, porque até um certo seguro para banco estão aprovando agora esses dias aí. Uhum. Puxa vida, é duro a gente estar longe do Brasil e ver essas notícias do Brasil aqui. Até teve uma capa de um jornal italiano que mostrava aquele assessor ali, secretário do Bolsonaro, vizinho do Trump, dizendo que ele estava levando a doença ali para a elite americana. Perfeito. Olha, até isso, como brasileiro, nós temos que suportar, entende? Ser acusado que somos um povo sem responsabilidade. E dizia a reportagem que ele, nos Estados Unidos, ele já estava com a virose, ele já se sentia mal e ele não quis falar para ninguém. Quer dizer, nesse momento, Chicão, vamos deixar a irresponsabilidade brasileira de lado e vamos tentar ser mais sério. Está chegando no Brasil uma doença séria, um problema muito sério. A gente precisa de pessoas com muita responsabilidade neste momento, esquecer a política. Vou falar uma atitude muito bonita que tiveram aqui na Itália. Até então, até alguns dias atrás, quem estava dando as notícias do que o governo estava fazendo na questão do coronavírus era o próprio primeiro-ministro que eles têm aqui. Agora eles pegaram, faz 3 dias que toda a declaração é filtrada e passada seria o ministro da Defesa Civil, brasileiro, para aumentar a responsabilidade do cargo. Então, a Defesa Civil hoje está tomando conta de tudo, não tem mais questão política no meio, o dinheiro que ele pede é conseguido de alguma maneira, porque estamos muito vizinhos a um estado de calamidade na Itália. Calamidade. Agora você pensa um país como a Itália, que é considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo, um sistema invejável, estar vizinho à calamidade pública por uma questão de saúde. Gostaria de deixar o alerta ao povo brasileiro que se o governo é irresponsável e não cuida de vocês, vocês se cuidem o máximo possível. Evitem, até aqui na Itália, uma das primeiras medidas que as pessoas não fossem à missa, sabe? E veja só, são atitudes assim que nós temos que começar a pensar para o Brasil. Legal. Deixa eu ver aqui, você falou bastante, é legal. E assim, o povo em si, o povo italiano, como que ele está? É possível você fazer uma avaliação? O povo italiano está com muito medo, está com pouco medo, está em pânico, não está em pânico, está consciente da gravidade? Como é que você vê? Olha, eu vejo o seguinte, eu fui hoje uma cidade de Iesi, que é uma cidade vizinha aqui, eu tive que ir por questões que tinha que colocar um dinheiro no banco, passei numa cidade de deserto. As poucas pessoas, pouquíssimas pessoas que eu vi, ou estavam com máscara, ou estavam andando rápido e se via que era trânsito veloz, de ir na farmácia e pegar alguma coisa. Aqui, eu fui depois do supermercado comprar alguma coisa que estava faltando para casa, se espera fora do supermercado, porque onde cada tamanho de supermercado pode ter até um certo número de pessoas. Então, as pessoas compram fora do supermercado esperando a vez dela entrar. Na farmácia, a mesma coisa, e nos bancos, a mesma coisa. Deixa eu dar um abraço aqui para Maria Helena Bernadette Estela Teixeira, lá de Foz do Iguaçu. Curtiu a nossa programação, o nosso bate-papo aqui. Mas, por favor, continue, que as pessoas, se elas estão, né, com medo ou não, assim. E daí, no geral, o povo italiano está começando a entender melhor a gravidade e realmente as pessoas estão ficando em casa. Teve até uma certa desconforto das pessoas que trabalham em fábricas. É isso né? que eu iria te perguntar, se é verdade mesmo, se isso é fato, que apenas uma pessoa de cada família pode se deslocar para fazer essas compras aí necessárias, como alimentação, remédio, produto de higiene e tal. Isso está acontecendo mesmo? É desse jeito?
Sim, sim, é desse jeito. Nós, para sairmos de casa, eu estou no meu escritório, que eu moro a 1,5 km da onde eu trabalho, eu estou aqui no meu escritório. Eu ando com uma declaração aonde eu vou me deslocar. Porque se a polícia parar, ela quer saber para onde que eu saí. Tá? Eu imprimo essa declaração e eu saio com ela no carro para dizer, olha, eu estou indo em tal lugar. Se eles me pegarem fora do trajeto, me vem a multa e me vem as sanções. Exatamente. É isso que eu ia te perguntar. A polícia está em cima? É a polícia? É o exército? Ou são as fiscalizações municipais que fazem essa abordagem? Sim, a polícia na Itália, Chicão, ela não é militarizada. Ela tem um braço que é um pouco mais militarizado, que é o Carabinieri, que seria mais ou menos a nossa Polícia Federal no Brasil. Mais ou menos a Polícia Federal. E é o único braço militarizado. Todas as outras polícias são segurança pública civil. Então, é diferente. Quando eu falar para você que aqui eu tenho... hoje eu passei por 4 viaturas da polícia, não são 4 viaturas da polícia militar ou dos carabinieri. Aqui tem a polícia da província, a polícia da região e a polícia de cada cidade ou de cada comune. Eu vou te passar os números do que a polícia trabalhou esses dias. Cadê? Está aqui minha folha, minha colinha. Isso. Foram paradas... Em 2 dias na Itália, a polícia parou 130 mil pessoas. 130 mil carros, vamos dizer assim, porque aqui a maioria está sendo parada. 130 mil. Dessas 130 mil, 3 mil vão pegar algum tipo de multa. Aqui eles chamam de denúncia. Então, a pessoa está denunciada à justiça e ela vai ter que se explicar e pagar a multa do ocorrido. Para você ter ideia, foram também as fiscalizações, 60 mil negócios comerciais foram fiscalizados em 2 dias e resultou em menos de 400 multas aplicadas, porque as pessoas estão, no grande número, estão respeitando as regras. Ok. E qual a penalidade para quem não seguir essas determinações, essas regras, para quem infringir, né? E já aproveitando também a pergunta, as pessoas reclamam ou não sobre essas restrições? Como é que a população está aceitando ou não isso? Primeiro, Chicão, pode falar. Primeiro, claro, gostaria de saber qual a penalidade, né, pela quebra das restrições e se as pessoas estão aceitando de bom grado ou não estas determinações oficiais. Sim. As multas, elas vão de 200 euros para cima. Então, depende da gravidade, você vai ter uma multa que vai partir de 200 euros, mais ou menos 187 euros. Ela parte a multa e pode chegar a 3 mil euros, dependendo da gravidade. A gravidade quer dizer, se você está circulando sem a máscara e você tem o coronavírus, você está positivo, sua multa vai ser altíssima. Se você pegou o carro e não entendeu a lei, algum motivo, você vai pagar aqueles 187 euros. As penalidades para pontos comerciais são mais duras. Se você não marcou no chão, por exemplo, aqui se você vai numa fila de supermercado, aquelas poucas pessoas, e ainda elas têm que ficar 1 metro de distância uma das outras. Se você não respeita aquilo ali, você vai pagar 187 euros. O local... Uma pergunta, e tem policiamento direto para todas essas pessoas? Vamos pôr em 20 padarias aí da cidade, da província ou da cidade, não sei como se diz, né? Você tem 20 padarias, tem pessoas policiando nessas 20 padarias, só como um exemplo, né? Policiando as filas, ver se as pessoas estão ou não a 1 metro de distância? Bem, eu te dei um exemplo muito básico, assim, sabe, Chicão? Mas mais ou menos, como está tudo um pouco com medo dessa virose, eu acho que as regras mais ou menos vão ser respeitadas. A questão mais séria é tipo um comerciante não estar com a máscara. Isso realmente vai ser uma multa grave. Um comerciante que era para estar fechado e está aberto.
exemplo, hoje na Itália, só está aberto o comércio que é referente à alimentação e referente à saúde. Perfeito. Tem uma pequena brecha que fala para a comunicação, que as bancas de jornais podem abrir também. Uhum. Não estão aconselhando a não abrir, mas elas podem abrir, desde que elas marquem no chão 1 metro para cada cliente e essas coisas desse tipo assim. Todo mundo tem que usar máscara. Se quem está trabalhando no comércio tem que usar máscara. Mesmo que não esteja infectado, no comércio a pessoa tem que usar máscara, mesmo que não esteja infectada. Mesmo que ela não esteja infectada, ela é uma pessoa de risco, tanto risco de contagiar quanto o risco de receber o contágio. Ah, perfeito. E, Evandro, aí na Itália, neste momento, qual o número, né, e a faixa etária de infectados aí na Itália? Talvez seja, não sei se você tem esses dados em cima, assim, às vezes é um pouco difícil, mas talvez você tenha alguns dados aí, né, sobre a faixa etária e o número de infectados. Hoje eu vi nos jornais aí hoje que parece que quase 1.000 pessoas teriam morrido. É isso mesmo, não é? Como que é isso? E a faixa etária mesmo? Se ela está na faixa dos mais velhos, se baixou ou não? Como que está isso? Sim, sim, Chicão, é mais ou menos assim, ó. Eu vou te passar os dados que eu peguei hoje pela manhã, mas isso está mudando um pouquinho sempre constantemente. Hoje, perfeito. na Itália, a quantidade de exames que eles fizeram para detectar se a pessoa tem o coronavírus ou não, já é um número muito grande. Muito grande. Já passou de 100 mil, eles estão fazendo muitos exames, estão forçando as pessoas a fazerem o exame mesmo. Aqui na Itália funciona assim: se você está com febre ou algum sintoma do coronavírus, você liga para um determinado número, eles te anotam como caso e vão providenciar alguém na tua casa te pegar a saliva ou o sangue para fazer exame. Então, os exames estão aumentando consideravelmente. Hoje, na Itália, digo sempre, pela manhã, né, porque esses dados se renovam, temos mais ou menos 15, são 15 mil casos, 15.113 casos registrados de coronavírus na Itália. Em todas as regiões italianas, nenhuma região italiana não é 0 casos. Todas as regiões italianas têm casos de coronavírus, todas. Principalmente no norte. Desses 1.500 casos registrados até hoje, temos 1.000 mortos. 1.000 mortos? 1.000 mortos. 1.016 mortos, pela exatidão. Então, em 15 mil casos, 1.000 mortos. 1.300, 1.250 foram curados. Pessoas que tiveram o exame positivo, foram tratados com medicamentos, foram isolados, e 1.250 pessoas podem se considerar curadas. Dos casos totais, desses 15 mil casos, mais ou menos 5 mil pessoas estão em casa, são tratadas em casa, 6.500 estão em hospitais, né? Numa pancada só, são 6.500 pessoas. 1.153 pessoas estão na UTI. Então, de 15 mil pessoas, 1.000 pessoas mortas, e nós temos mais 1.000 pessoas na UTI. E isso, o que quer dizer? Na UTI a pessoa tem que ficar respirando por uma máscara de oxigênio? Como é que é? Exatamente. Seria intubatura de oxigênio, né? Que eles falam. É a respiração artificial, que ela fica bombando oxigênio para dentro do pulmão, porque a pessoa, quando pega o coronavírus, é como se fosse uma pneumonia muito extrema, muito radical. E ela vai fechando os brônquios como se fosse uma alergia e a pessoa morre quase por sufocamento. Isso. Mamma mia. E a idade, é aí que o grande problema da Itália, por que nós estamos tão radicais com as medidas, e é o seguinte: entre 50 e 60 anos, Chicão, representa mais ou menos 3% dos casos. Pessoas menos de 50 anos, vou repetir,
acima de 50 até 60 anos, são mais ou menos 3% dos casos. Abaixo de 50 anos, é 3 ou 4%. Vamos falar de 4% para toda a Itália. Quando nós pegamos pessoas acima de 60 anos, ali a coisa é mais preocupante. Acima de 60 anos, vai virando uma escala que até 70 anos é 12% dos casos. Acima de 70 anos, vai para 30 a 35% dos casos. E acima de 80 anos, ou 76 anos, que eles colocam aqui, acima de 76 anos é todo o resto, mais ou menos 50 e poucos por cento dos casos. Então, pega muitas pessoas de idade. Nós temos que imaginar que a idade média na Itália é 83 anos. Bastante avançado, né? A longevidade aí é bastante alta, né? E, sim. Evandro, muito legal esses teus esclarecimentos, aí, essas tuas informações, né? E o número de mortes até esse momento você já falou, né? 1.016, né? Que você 1.016. Oi? 1.016 mortos. 1.016 mortos, né? Evandro, é o seguinte, teve um vídeo que circulou aí na internet, eu compartilhei aqui também, de um cidadão que ele postou, né, na internet um apelo ao governo italiano dizendo que ele estava dentro de casa com a sua irmã morta, né, e ele não podia sair, né, e nenhuma equipe do governo até então o havia atendido. Como essa triste situação aí se desenrolou? Como que terminou essa situação? Não sei se você teve a oportunidade de ver esse caso. Sim, Chicão, eu vi isso, fiquei também muito triste, um pouco até abalado saber que esse tipo de coisa acontece. E o que aconteceu, tem a matéria, eu até estava li toda ela, uma entrevista dele, por sinal, e uma entrevista seria da conselheira de saúde da região dele. Uhum. O que aconteceu foi assim, Nápoles a região. Foi uma grande cidade e é uma das cidades que tem mais problemas sociais na Itália também. Uhum. E é um lugar lindo, ali é a beira do Vesúvio, é um lugar fantástico, mas por ser região de porto, a população ainda é menos educada, vamos dizer assim, o padrão europeu. Sim. E a questão ali foi, Chicão, toda essa desinformação das primeiras horas do que aconteceu. Foi um caso que aconteceu sábado, a Itália ainda não estava inteira em código vermelho, ainda era só algumas regiões, e ele telefonou várias vezes para o Conselho de Saúde para ir fazerem o exame na irmã dele. A irmã dele é epilética, sofre muito com epilepsia e já estava um pouco debilitada. E ele acha que ele pegou vírus, ela pegou vírus alguns dias antes, por conta de um enfermeiro que foi ali. Ele acha que foi a própria saúde que levou para ela a doença. Quando ele fez a denúncia, que a irmã dele, para fazer o exame, eles demoraram muito para fazer o exame. E quando fizeram o exame, um dia depois, ela teve o óbito. E o grupo que deveria atender ela não tinha as informações para o que fazer com o corpo das pessoas, da falecida, da irmã dele. Eles não sabiam, não existia instrução do que fazer. Porque até então, todos os que vieram a falecer na Itália tinham falecido em hospitais. É o primeiro caso que aconteceu de um falecimento pelo coronavírus, já constatado, que aconteceu em casa. Então, aconteceu toda uma série de desencontros de informações, aonde culminou com aquele vídeo daquele rapaz totalmente desesperado sem saber o que fazer. Uma situação horrorosa, sabe, Chico? Então, o preço da desinformação e do não entendimento é esse, é levar a população ao desespero.
O rapaz sofreu muito, é uma situação muito custosa. Hoje, saiu os números dos exames para toda a família. De toda a família, nem todos foram contaminados. O rapaz mesmo não estava positivo para o coronavírus. Mas alguns parentes... Mesmo ele convivendo ali no mesmo apartamento, ou mesma casa com a irmã dele, ele não contraiu o vírus? Ele não contraiu o vírus. Por que ninguém... Chicão, agora, olha, eu vou entrar num estado de alerta novamente com o povo brasileiro para não brincar com esse vírus. Porque é uma coisa muito nova, estão demorando para achar o remédio. Cuba hoje tem um antibiótico, um mix de tratamento que parece que está funcionando, vamos colocar assim, porque ele é um vírus que pode mudar muito. E no Brasil, Chicão, tomem todo o cuidado do mundo, respeitem todas as regras de higiene, das indicações sanitárias, evitem sair se não for preciso. Hoje no Brasil é você dirigir na neblina, é você andar no escuro, você não sabe quem está contaminado e como o teu organismo vai reagir ao coronavírus. Se você tiver uma pequena gripe e você pegar o coronavírus, você vai parar na UTI, meu amigo. Grupo de risco mesmo, né? Entra para o grupo de risco, né? Isso, temos que imaginar que todas as pessoas estão no grupo de risco. Aqui na Itália, no começo, os jovens estavam um pouco debochando. Isso é doença que só as pessoas de idade pegam. Até que você começa a ver um parente teu, um tio pegar, ou uma mãe, ou as pessoas... Quer dizer, temos que ter consciência social nesse momento que nós somos uma coisa só e temos que cuidar um dos outros. Isso é verdade. Deixa eu falar, o nome do remédio eu vi aqui na internet, é Interferon Alfa 2B. É um remédio cubano que não é uma vacina, segundo a matéria aqui. Eu não sou médico, não vou falar sobre isso. Mas, segundo a matéria, não é uma vacina. É um remédio para amenizar ou para combater os efeitos do coronavírus, né? O brasileiro inventa cada coisa, Chicão. Vou dar uma coisa. Todo remédio, tá, pode virar... a vacina não existe. Todo remédio pode ser injetado como se fosse uma vacina. Eu não sei que confusão que deram. Não é uma vacina, é um remédio, mas ele pode ser injetado como uma vacina e pode ser tomado também. Como uma injeção, na China, eles estão injetando nas pessoas. Não quer dizer que é uma vacina, é um remédio. Agora, é uma discussão meio estranha. E aí na Itália é injetado, ou é em comprimido, ou é em líquido, via oral? Eu não entendi a pergunta, Chicão. Aí na China, você falou que eles estão injetando, certo? E aí na Itália, esse remédio já chegou? Ele é a mesma aplicação igual na China? Ou tem comprimido? Ou tem... Não, Chicão, é um remédio que descobriram ontem esse remédio. É muito... Ele está em fase de testes ainda. A Itália já pediu o procedimento para ter esse remédio. Que hoje, as indústrias, você não precisa ir em Cuba pegar o remédio. Basta que ela te mande a fórmula, você faz a fórmula com a tua indústria e você fabrica onde puder esse remédio. Então, Chicão, hoje, mas a questão é que está em teste. Só deixa eu cortar um pouquinho aqui, eu estou recebendo aqui, número de casos suspeitos no Paraná. Agora são 72 em 12 cidades aqui de suspeito no Paraná. Por favor, continue. Então, Chicão, falando sobre o remédio, é um remédio. Temos que nos cuidar, não tem vacina para essa ainda. Vai demorar um pouco até fabricarem uma vacina. Agora, veja só que absurdo, Chicão. Temos um aeroporto Afonso Pena, no Paraná. Parem os voos, pelo amor de Deus, daquele aeroporto. Nós não temos condições no Paraná imagine se começar as pessoas a irem para o hospital, nossos hospitais já estão cheios, já não tem investimento, não temos médicos e ainda passar uma calamidade dessa. Se a Itália ficou em rosto, o Brasil vai ficar o quê? Vamos fazer um buraco e começar a enterrar as pessoas. Não podemos deixar isso acontecer. Gente, é um alerta sério. 12 pessoas na Itália, quando eles falaram 12 pessoas, quando tinham 12 casos, eles já estavam totalmente alarmados aqui. Porque é muito rápido. É rápido. Vocês não imaginam. É como uma gripe. Um pega
num escritório, todo mundo fica gripado. É a mesma coisa, é o mesmo tipo de vírus. Coronavírus 19 quer dizer que ele já tem 19 mutações conhecidas. Perfeito. Eles podem já ter outras que a gente não conhece. Perfeito. Evandro, é o seguinte, e o secretário de comunicação do governo federal, né, o Weingarten, ele contraiu o coronavírus numa viagem lá para os Estados Unidos, esteve com o Trump, o Bolsonaro, o pessoal, enfim. Como que esse caso repercutiu aí na Itália ou na Europa, se você tiver condições de analisar isso, de tiver essas informações, né? E lembrando que o Bolsonaro hoje em rede social aqui no Brasil anunciou que o resultado do teste dele sobre o coronavírus deu negativo, né? Então, como que repercutiu, está repercutindo essa situação, tanto desse secretário aqui do Brasil, evidentemente, e também o caso Trump, lá que o Trump, será que está repercutindo? O americano também pode estar com esse problema, porque nos Estados Unidos a coisa está feia. 5% de letalidade num país de primeiro mundo é muita coisa, né? Mas como é que está repercutindo isso aí? Então, aqui a Itália hoje está concentrada muito dentro da Itália. As notícias internacionais têm, mas não está sendo dada muita importância. A questão do Trump foi a primeira página de um jornal italiano, o Quotidiano. Ele mostrou o secretário, aquela foto ali dele pertinho do Trump ali, e ele com a equipe, mostrou ele uma foto dele numa reunião de empresários americanos, mostrou mais ou menos, fez uma mapinha assim da trajetória dele dentro dos Estados Unidos e quantas pessoas ele poderia ter contaminado. Quer dizer, mais alguma coisinha para queimar a cara desse governo brasileiro, desse desgoverno. E, enfim, temos que... puxa vida, a questão do Bolsonaro. Teve um jornal alemão que deu como... A primeira notícia que eu vi, que o Bolsonaro era positivo. Uhum. A primeira notícia. Bolsonaro é positivo para o coronavírus. Primeiro presidente do mundo a dar positivo. Inclusive em jornal americano também, né? E daí depois a gente viu que foi desmentida. O exame, Chicão, para o coronavírus, em 6 horas está pronto. Uhum. O governo brasileiro já demorou quase 24 horas para fazer o exame. Chicão, sabe o que é o problema? Quando você tem um cliente que paga as contas certinho, você fica feliz com ele quando ele paga. Quando você tem um cliente que não paga as contas, que de vez em quando passa a perna em alguém, você desconfia. Olha, dá para desconfiar de tudo desse pessoal aí. Eles não, parece que não falam a verdade nunca. Uhum. Aqui na Itália, ele é um governo que diz eles brincam dizendo assim, não, o que o Bolsonaro fala de manhã, ele vai mudar à tarde. Então, quer dizer, é melhor confiar naquilo que ele não fala, ou o contrário do que ele fala. É assim que o pessoal vê ele aí na Itália? É assim que o pessoal vê ele aqui na Itália. No começo, quando ele dava uma declaração por dia, ele virou muitas vezes charge dos governos, dos jornais italianos aqui. Muitas vezes. Falavam mal dele pra caramba. Daí depois ele parece que reduziu um pouquinho e não aparece tanta coisa dele. Mas sempre foi muito criticado. É uma pessoa sem crédito nenhum aqui na Europa. Ok. Deixa eu ver aqui, o Alexandre Ribeiro curtiu e a Rose Moura também curtiu aqui o nosso bate-papo. E mais alguma notícia que você tem aí para dar? Mais alguma coisa que você tenha para colocar aí, Evandro? Os campeonatos de futebol, por exemplo, aí foi suspenso, coisa, né? Assim? Hein? É tanta coisa para a gente passar, assim. Que nesse momento, assim, é um momento de tensão, assim, na Itália, sabe? A gente não está vivendo um momento muito legal, assim, sabe? A Itália é um país muito positivo, porque o inverno deixa a gente mais tranquilo e quando chega o verão a gente tem um gasto tremendo para realizar tudo que a gente tem que realizar. E esse ano a gente está começando já bem estressado e nem chegou o verão, sabe? Então é uma certa preocupação assim da questão econômica. Outra coisa, a gente vê a bolsa de valores, né?
uma parte, vamos falar assim, um vírus fazendo um estrago desse no capitalismo, nesse mundo que muitos querem cultivar, um mundo restritivo, porque não é todo mundo que pode aplicar em bolsa de valores. E uma frase que eu vi a respeito disso uma pessoa falou assim, olha, parece que quando a bolsa de valores está ganhando, tem um monte de gente ficando rica. E daí, quando a bolsa de valores está perdendo, parece que todo mundo está perdendo, não é todo mundo, sabe? Então, esse conceito também é muito perigoso, sabe? A gente confiar demais só num sistema capitalista. Nós temos que amadurecer como sociedade, como indivíduo, e para enfrentar esses problemas. É isso aí. Então, nós estamos chegando ao final aí do programa, que nós vamos fazer todas as sextas-feiras, uma meia hora, 40 minutos de bate-papo, né? Com você diretamente da Itália aí. E eu deixo aqui para você fazer suas considerações finais, dar um tchau para o pessoal aí. Um abraço. Tá, Raquel. Um abraço para toda a minha família, que a última vez comentaram tanto a respeito. Um abraço para minha mãe, que mora em Pinhais. Fica a saudade do Brasil é muito grande, a gente morando fora, falando com brasileiros, assim, é uma coisa, o coração da gente extrema, porque realmente é emocionante, o Brasil é um país maravilhoso. A gente fica um pouco triste com certas coisas do governo, assim, mas podemos dizer que o Brasil recupera muito rápido qualquer dano que fazem nele. Basta os governos trabalhar com seriedade. E outra coisa, um abraço para as pessoas que estão ouvindo. Neste momento, fiquem sabendo que a Itália estamos bem protegidos, graças a Deus. Confiamos em Deus também, porque é uma situação complicada, não podemos esquecer que temos a nossa fé. E dizer ao povo brasileiro que a maior palavra que a gente ouve falar desse momento aqui na Itália é paciência. Tenha paciência. Tenha calma, o mundo não vai acabar por isso, nós temos que ter seriedade e serenidade para tratar essas coisas. Então, temos que saber que essas coisas vão passar, vai atingir as pessoas que não se cuidarem, o círculo das pessoas irresponsáveis vão ser mais atingidos, é o que nós estamos vendo aqui na Itália. E bem, vamos tocando a vida para frente, mas o segredo é paciência. Se você é uma pessoa que é um pouco nervosa, tente se acalmar um pouco, relaxar, começar a olhar um outro lado da vida com mais calma. Porque se você tem que ficar como nós aqui na Itália, que já estamos há basicamente uma semana em isolamento total, sem poder sair de casa, e podendo ser multados se sair de casa, vamos falar isso também, você tem que aprender a se encontrar consigo mesmo, apreciar um pouco literatura, porque assistir televisão o dia inteiro você fica louco. Porque temos que nos encontrar e aprender pequenos prazeres de novo junto com a nossa família e pessoas que moram na mesma casa. Beleza, então. Um grande abraço para você e aquela postura para a foto. Tá, joia. Vamos lá. Valeu, um abração para você. Um abraço, tudo de bom, Chicão.